Não sei se os senhores lembram, mas provavelmente participaram, em 2017, de uma moção que foi aprovada nesta casa contra mim. A moção foi da deputada petista, Ana Paula Lima, assinada em 4/4/2017, manifestando ao reitor da universidade pública onde eu estudava repúdio às minhas ações antidemocráticas e apoio às ações de uma professora que havia me perseguido no ambiente escolar. Eu começo esse pronunciamento falando sobre a minha moção, onde esta universidade se posicionou sobre um processo em julgamento ainda não concluso, se colocando contra mim, que tenho quase certeza que nenhum dos deputados aqui me conhecia, para falar sobre uma outra injustiça cometida nessa casa, foi a aprovação, no meu ponto de vista, da moção contra o professor Marcelo na data de ontem. Subo à tribuna para lançar uma luz sobre o processo democrático de escolha dos reitores, mas, em vez de falar sobre isso, eu fiz mais, fui atrás do professor reitor Marcelo, nomeado ontem em Brasília, tomou posse ontem em Brasília, e trouxe um recado do próprio Marcelo aos senhores deputados aqui da Assembleia Legislativa. Por favor. Minha saudação aos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Estou ainda em Brasília, onde hoje tomei posse como reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul. Recebi agora há pouco a informação de que determinada deputada estaria encaminhando uma moção de repúdio contra o procedimento adotado na universidade contra a escolha do presidente da República, manifestando contrariedade ao que chama de desrespeito de todo o processo democrático e apela para que sejam tomadas medidas legais para que sejam nomeados os membros de outra chapa. Bom, queria me dirigir aos senhores dizendo que não me preocupa o fato da deputada manifestar contrariedade, mas me preocupa sim aquilo que ela chama de desrespeito de todo o processo democrático. Isso não é verdade. Nós participamos de todo o processo desde o início, naquilo que nós chamamos na universidade de consulta prévia informal. Foram 4 as candidaturas, nós participamos e fizemos uma sequência de debates em todos os campi e chegamos entre os 3 primeiros colocados, que é o procedimento normal de composição de listas tríplices. E estes 3 nomes mais votados na lista prévia, aliás, na consulta prévia, também foram depois homologados no Conselho Universitário, na mesma ordem em que a consulta prévia também estabeleceu nas urnas. Então, não vejo como que a deputada possa propor que sejam tomadas medidas legais para que sejam nomeados membros de outra chapa, sendo que o procedimento adotado é plenamente legal. Faz parte da discricionariedade do presidente da República escolher aquela candidatura a quem ele entende ser a melhor para a universidade. Nós temos um compromisso com a Universidade Federal da Fronteira Sul, respeito às pessoas, respeito também a todos os princípios da administração pública, um compromisso com o trabalho, com a excelência acadêmica, e não deixaremos de fazer aquilo que nós acreditamos e defendemos durante todo o processo da consulta prévia. Então, peço aos senhores bom senso na hora de avaliar essa proposta, porque me parece que ela está sendo um pouco tendenciosa, está encaminhando por um caminho de sofismas e não será produtivo para o nosso Estado comprar um tipo de narrativa que não convém, que não é coerente com o procedimento adotado para as escolhas dos reitores das universidades federais. Meu abraço a todos, esperando que esse vídeo seja importante também para esclarecer um pouquinho mais sobre as questões. Estou à disposição dos senhores para que a universidade possa cumprir o seu papel plenamente, integrado com a comunidade e com a sociedade. Muito obrigado. Então, senhores deputados, esse é o reitor Marcelo. Não sei como a esquerda pôde pintá-lo como alguém perigoso, os senhores acabaram de vê-lo. O professor Marcelo é doutor em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em administração pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, possui especialização em gestão estratégica empresarial pela Universidade de Passo Fundo e especialização em avaliação institucional pela Universidade de Brasília, bacharel em administração pela UPF e em teologia pela Faculdade Curios.
Este professor, que estava na lista tríplice, como terceiro colocado, foi escolhido pelo presidente Bolsonaro para ser reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul. Os estudantes se mobilizaram contra ele, estudantes principalmente ligados a movimentos estudantis, movimentos esquerdistas. Não é novidade a hegemonia e o controle dos movimentos esquerdistas sobre movimento estudantil e sindicato de professores. Este professor que os senhores acabaram de ver, que na minha opinião foi extremamente injustiçado nessa casa ontem, ele já fez inúmeros pronunciamentos, inclusive artigos, defendendo pautas simpáticas à esquerda, defendendo agentes e pautas do próprio PT. Mesmo assim, levantou indignação nos esquerdistas contra a sua nomeação, por um único motivo. Professor Marcelo é também, por vocação, pastor cristão, confesso, conservador. E isso, de alguma forma, deixa a esquerda indignada. Vamos falar um pouco sobre o processo democrático, motivo principal da moção da deputada petista apresentada na data de ontem. Democracia significa, em tese e como premissa, o rodízio de poderes. Isso significa que se uma universidade, ou se todas as universidades do Brasil, estiveram por 20 anos com reitores sempre esquerdistas, colocar um reitor conservador em uma universidade de Santa Catarina não é o fim da democracia, é o contrário, é o primeiro suspiro democrático dentro das universidades públicas do nosso Estado nos últimos 20 anos. Eu quero também falar um pouco sobre o conceito de democracia, mostrando algumas imagens dos movimentos estudantis que se levantam contra o professor Marcelo, por favor. Essa aqui é a Universidade Federal, os alunos protestando contra o professor. Vocês podem ver uma faixa com um punho em riste. Esse punho em riste é um símbolo de resistência socialista. E como vocês sabem, socialismo é o contrário de democracia, é ditadura. Já fica o paradoxo. Essa imagem eu trouxe porque esta é a Universidade Federal da Fronteira Sul, com bandeiras da CUT e do MST dentro do pátio. Essa outra placa que vocês veem aí em cima, esse cartaz, foi colocado por alunos, não é um cartaz oficial da universidade. Ele tem um dizer pornográfico. É constrangedor falar isso aqui, não sei se os senhores sabem, mas aquele 69 é uma referência pornográfica. Eu retirei esse cartaz quando acadêmica, e pasmem os senhores, eu fui processada, tive que responder na delegacia federal, porque eu retirei um cartaz pornográfico dentro dessa universidade. Então, esse é o contexto democrático que nós estamos falando. Aí vocês estão vendo estudantes pagos com dinheiro público do contribuinte, que não é o nosso caso também, nós também pagamos impostos, mas de todos que estão nos assistindo agora, e que, em vez de estudar, estão fazendo greve por causa de um procedimento legal, legítimo. Se tivesse alguma ilegalidade, estava todo mundo preso já. Segue a ocupação do Bloco A no campus da UFS. Essa imagem aí precisa de uma atenção especial. Não sei se vocês estão vendo aí, mas há uma bandeira da UNE. Vocês sabem, União Nacional dos Estudantes. Agora a gente vai ver algumas imagens do que é a UNE. União Nacional dos Estudantes, que está apoiando a derrubada do reitor Marcelo, dizendo que o processo não foi democrático. Olha aí. Que lindo democracia, maravilhosa democracia. Esse aí é o ditador, vou repetir, ditador Nicolás Maduro, agarradinho na bandeira da União Nacional dos Estudantes. Mesma União Nacional que está dizendo que o processo legítimo e democrático de escolha do reitor Marcelo não é democrático. Essa UNE aí, essa aí. Aqui podemos ver a situação vivida pelos estudantes venezuelanos. A UNE, União Nacional dos Estudantes do Brasil, lá passando a mão na cabeça do Maduro, e o Maduro fazendo isso aí com os estudantes venezuelanos. Próxima imagem. Essa daí que vocês estão vendo com o Maduro, que cena maravilhosa, é afiliada ao Partido Comunista do Brasil e presidente da União Nacional dos Estudantes, 2015, 2016, 2017. Outra imagem da Karina Vitral, em excelente companhia. Esta moça, Karina Vitral, é a presidente da União Nacional dos Estudantes. Esta moça, tá? Então, ela vem falar de democracia. O que é democracia do ponto de vista da esquerda? Esquerda. Se for outro partido, se tiver rodízio de poder, aí não é democracia. Ato em apoio à nossa ilustríssima presidente, também pela UNE. Novo presidente da UNE, uma ativista da União Estudantil, da Juventude Socialista. Uma nota da União Nacional dos Estudantes, chamando Fidel Castro, que apoiou, que fuzilou dezenas de pessoas, chamando o ditador Fidel Castro de comandante do nosso futuro. Então, é esse povo aí, é esse pessoal que diz que a eleição do professor Marcelo, que a nomeação do professor Marcelo como reitor é antidemocrática. Os mais antidemocráticos de todos. Muito obrigada.